falando em saúde, o convidado especial do programa de hoje já está aqui, inclusive, no telão do Band Cidade, o Dr. Caluan de Oliveira. Ele é ortopedista. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo à TV Meridional Band. Falamos para todo o estado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer poder estar participando, poder estar esclarecendo algumas dúvidas e estou à disposição. Perfeito. Doutor Caluan, hoje a pauta que a gente decidiu debater com o senhor é um dos problemas enfrentados pela grande maioria da população. Pelo menos a gente ouve isso no dia a dia. Eu não sei se cientificamente há uma comprovação do percentual específico de pessoas que enfrentam esse tipo de problema, né? Que são dores na coluna. Eu queria começar a entender esse tipo de dor. Ela é ocasionada necessariamente por algum tipo de impacto sofrido no corpo humano ou tem alguma coisa ligada à genética do ser humano? Tem faixa etária em que as pessoas estão mais sensíveis a ter esse tipo de problema, doutor? Justamente. Na verdade, essas duas opções que você deu as duas opções mais presentes, né? Tanto esse fator hereditário, ele é muito comum, e quanto ao fator da epidemiologia. Qual é o sexo mais comum? É o sexo feminino. Eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus pacientes que as mulheres, né, pelo advento cultural, elas carregam aí um fator mãe, um fator empresária, né, muitas vezes profissional de saúde, enfim, a profissão das mulheres. E além disso, elas têm também um advento hormonal. O hormônio feminino ele causa uma instabilidade nas articulações, que também é um grande fator para desencadear a dor na coluna. Tem também, hoje em dia, até saiu um artigo bem atualizado aí no FDA americano, falando sobre a cervicalgia também, que hoje em dia nós estamos cada vez mais dependentes dos smartphones. Então, a cada grau de inclinação do pescoço e o tempo que a gente fica com o pescoço curvado também aumenta disparadamente a dor na coluna cervical. Então, postura, fator hereditário, o sexo, né? No caso, o sexo feminino é disparado, o sexo mais acometido, não excluindo os homens, né? Porque os homens também têm dor na coluna. Questão da idade, não é só idosos que têm dor na coluna, muito pelo contrário, jovens, adultos de meia idade, normalmente mulheres de 40 a 50 anos que é o público mais acometido. Mas os outros públicos também recebo no meu consultório com uma certa frequência. Doutor, eu tenho uma curiosidade em particular sobre essa questão. O fator psicológico, emocional, pode provocar essa dor? Pode despertar esse sentimento da dor? Tem alguma correlação? Porque quando a gente está em uma carga de estresse elevada, às vezes você não teve nenhum tipo de problemas relacionados a essas referências que o senhor trouxe, mas é comum a gente ter uma manifestação de dor. O psicológico também pode ser atribuído, doutor? Sem dúvida. Também está associado com a dor na coluna o fator estresse. Muitas vezes o paciente nunca teve uma dor na coluna e ele não tem o costume de dirigir na BR, um exemplo, pegar uma autoestrada. O fato dele ficar tenso dirigindo ali o carro pode desencadear uma dor cervical, dor lombar. O fator estresse, depressão, também acaba que causa um gatilho, né, que a gente chama de ponto gatilho, e também isso pode arrastar a questão da lombalgia, da dorsalgia. Então, assim, até mesmo dificulta o nosso tratamento, porque a gente tem que tratar tanto a parte da dor, tanto a parte da contratura muscular, quanto também essa parte emocional, que também está bem ligada. Tem tudo a ver, sim. Ah, perfeito. Então, quer dizer, acho que a tensão muscular que é ocasionada pelo momento tenso do indivíduo acaba justamente proporcionando essas adversidades no corpo humano. Antes de falar dos tratamentos, doutor, já que o senhor pontuou várias questões relacionadas ao que pode ocasionar, né, essas dores,
O que a gente pode instruir a nossa audiência agora? Que tipo de comportamento o cidadão deve ter? Aquelas questões mais básicas para tentar prevenir, pelo menos, ou impedir com que você seja acometido dessas dores o máximo possível. Perfeito. Dica, né, do dia a dia é constantemente, você que trabalha muito tempo sentado, você que trabalha em escritório, né, muitas vezes faz esse movimento de rolamento da cadeira, o tronco fica muito tempo na mesma posição. Você deve, quando você levantar para tomar uma água, ir ao banheiro, fazer alguns alongamentos. Isso ajuda a musculatura a sair dessa inércia de contratura. Vale a pena você praticar algumas atividades físicas, porque isso também prepara a coluna lombar, prepara a tua musculatura para dividir um pouco a carga mecânica, para ela não ficar exclusivamente em cima das vértebras, né? Então, o músculo tem esse papel de dividir o peso na coluna vertebral. Então, se você tem um músculo, uma musculatura bem ativa, né, a tendência é você diminuir as queixas de lombalgia, de dorsalgia. Então, a atividade física é fundamental para esse preparo de prevenção de dor na coluna. Agora, só me corrija se eu estiver errado, doutor. Nesse caso específico, quando o indivíduo começa a sentir algum tipo de dor, e principalmente quando a dor está um pouco mais elevada, já está passando por um patamar de crônica, não é recomendável que ele já comece a praticar algum tipo de exercício, achando, não, eu preciso me alongar. Acho que aí já é importante procurar um médico, né, doutor? Porque você pode estar provocando um desenvolvimento, um desdobramento crítico em algum tipo de problema que você possa ter na coluna cervical. Na verdade, isso é uma faca de dois gumes, né? O tratamento é o movimento, né? Eu falo isso para os meus pacientes, assim, quando ele está na crise da dor, que ele está travado, como a população fala, realmente a gente precisa do repouso. Mas logo a gente precisa movimentar esse paciente. Nós precisamos, claro que com o uso de alguns medicamentos, com o uso da terapia multidisciplinar, que é a equipe de fisioterapia, a equipe do Pilates, né, a equipe dos profissionais da educação física, né, os personal, a equipe que tem natação, são modalidades que auxiliam muito a gente nesse tratamento. Então, no primeiro momento, o repouso é muito importante, mas logo a gente precisa movimentar, que é onde vai ativar essa musculatura para reagir e ter um resultado legal da cura, né, da lombalgia. Agora, o movimento e o provocamento da dor, justamente para superar a dor, mas com a orientação devida, para que seja o movimento adequado. Acho que essa é a grande questão também, né, doutor? Agora, passamos de um estágio específico e estamos naquele estágio crítico do cidadão em que ele precisa de um tratamento um pouco mais aprofundado. Cirúrgico, por exemplo. A grande maioria das vezes, esse tipo de problema é desencadeado por um tratamento cirúrgico, a gente consegue combater isso antes de chegar desse processo. Como é que se dá tudo isso? Perfeito. 90% dos casos é não cirúrgico. 90% dos casos nós conseguimos tratar de forma conservadora. Então, está tentando reconectar com o doutor. O paciente, eu também sou paciente, então nós às vezes queremos um resultado muito imediato. Então, assim, o tratamento eu falo para os meus pacientes que é de médio a longo prazo, mas 90% das vezes nós conseguimos escapar da cirurgia. Hoje em dia a tecnologia vem avançando, a ciência vem avançando bastante e tem alguns tratamentos que são minimamente invasivos, que a gente faz no centro cirúrgico, porém não é cirurgia, algumas agulhinhas que a gente injeta a medicação diretamente no local do problema. A gente vai guiado por um aparelho, né? Isso nós temos no hospital, e isso a gente consegue tirar o paciente da crise imediatamente, colocando ele para fazer a reabilitação com a fisioterapia. Então, a resposta é não é a grande maioria dos casos que evolui para cirurgia.
90% dos casos nós conseguimos reverter com o tratamento conservador. Perfeito, isso é importante sabermos desta informação. E doutor, tecnicamente e também não só técnico, infraestrutura e acerca do conhecimento, o preparo dos nossos profissionais aqui da região norte do Brasil e principalmente em Rondônia. Hoje nós estamos preparados para tratar as questões mais delicadas dessa área do corpo? Sem dúvida, hoje em dia na nossa cidade, nos nossos hospitais, a gente tem uma equipe técnica e equipe multidisciplinar super bem gabaritada, os equipamentos estão de última geração, a modernidade. Nós temos participado de alguns reuniões, congressos, né, internacionais, e a gente vem se nivelando por cima. A gente tem acompanhado essa evolução técnica, né, e equipamentos, e para servir a população de Rondônia, de Porto Velho, da melhor forma. Muito bem, o Dr. Caluan de Oliveira, ele é ortopedista. Hoje se dispôs a falar um pouco conosco sobre dor na coluna, né? Quais são as pessoas que estão mais suscetíveis, né, a serem acometidas a esse tipo de problema de saúde? Mas o senhor também viaja por outras partes da ortopedia, né? Qual a especialidade do senhor? Quais são os órgãos especificamente? Explica pra gente um pouco do trabalho do ortopedista de forma em geral, doutor. Não, bacana. Nós temos a ênfase de trauma em geral, e a área que eu atuo na subespecialidade é quadril e joelho, com a ênfase, mas nós atendemos diversas áreas, né, como ombro, cotovelo, mas a minha subespecialidade específica é quadril e joelho. Nós temos uma divisão do nosso grupo, né, de medicina esportiva e outras áreas, e graças a Deus estamos tendo uma grande aceitação, um grande sucesso aí na nossa região. E agora que eu estou associando o nome à pessoa, se eu não estou equivocado, o Dr. Caluan, ele também atendeu a minha esposa, que tem um problema sério de quadril, e realmente foi muito eficiente o atendimento que o senhor concedeu a ela, e não só a minha esposa. Eu aproveito e mando um abraço aqui do meu querido amigo Jaimson, que é um dos nossos cinegrafistas aqui da Band, e o senhor operou ele. O que foi a operação, Jaimson? Pé esquerdo, pé, tornozelo e mão. Dizer que ficou 100%, tá pronto para cair de moto de novo? Claro que não, né? Manda um abraço de jeito nenhum, né? Agora, a Band só não gostou porque você deu muito tempo para ele de repouso, doutor. Foi ele que pediu, fala a verdade para nós. Não, ele é muito competente, tentou se esforçar ao máximo aí para voltar o mais rápido possível. Ô, doutor, muito obrigado aí pela participação. Desculpa as brincadeiras, mas é para dar uma leveza no assunto, tá? O espaço aqui está sempre aberto, é uma satisfação. Eu agradeço mais uma vez, a gente sabe que a agenda do senhor é muito cheia. O senhor parou um pouco no seu consultório, o senhor atende também no Hospital Central, que é parceiro aqui da Band, e prestando esse serviço social para a população, que são essas orientações. Um grande abraço, uma boa tarde, bom feriado amanhã e até a próxima. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.